aqui no Brasil para trabalhar. Aprender arquitetura e urbanismo para ajudar, mas não é para ajudar só o Brasil ou o Haiti, é para ajudar o mundo. É o meu sonho. O Senegal é um país da costa da África que sofreu muito com a escravidão e tem reflexos de pobreza até hoje. A língua oficial é a francesa, herdada dos colonizadores, mas a maioria da população fala idiomas de outras etnias. O Haiti é um país caribenho da América Central. É o país mais pobre das Américas. Sua paisagem é encantadora e possui pontos turísticos muito visitados, mas com bastante dificuldades, principalmente depois do terremoto de 2010, que causou muita destruição e pobreza. Possui 2 línguas oficiais, o crioulo e o francês. Buscando uma vida melhor, grupos de haitianos e senegaleses passaram a adotar outros países como moradia. O Brasil começou a receber estes imigrantes em massa a partir de 2012. Segundo os últimos dados coletados em 2018, a estimativa é que tenham 15 mil imigrantes no Rio Grande do Sul. A gente tem que prestar atenção, olhar para esses movimentos também como processos de mobilidade. Né? O fato de a gente ter registrado a chegada, né, dessa quantidade de imigrantes no Rio Grande do Sul não necessariamente implica na formação de uma comunidade com essa mesma dimensão. Então, nem sempre esses números se traduzem, né, na percepção pública, né, de uma comunidade de imigrantes ou, né, numa quantidade visível, né, no dia a dia. Mas o certo é que, né, a gente tem hoje muitos imigrantes, famílias, né, de imigrantes assentadas, né, participando da vida econômica, social, política. Apesar de estarem separados por um oceano e mais de 6 mil quilômetros, haitianos e senegaleses costumam ser classificados como sendo um só grupo. Considerá-los um grupo só é em si digamos assim, reflete uma visão, até de certa forma, reflete um senso comum. Esse agrupamento, né, dos imigrantes, ele não se sustenta em termos culturais, né, em termos históricos, inclusive, né, desses movimentos. Eles se organizam e se constituem como grupos diferentes, né, com realidades diferentes, com expectativas, com práticas sociais e culturais muito próprias, né, de cada um. Além das muitas mudanças que o imigrante passa ao ir para um novo país, a língua pode ser considerada a principal adaptação e que nem sempre é fácil, como é o caso do Mactar, que só conheceu a língua portuguesa aqui no Brasil. Eu aprendi aqui no Brasil, nunca escutei quem que fala português antes que veio aqui. A mesma dificuldade também é sentida por outros imigrantes. Não sabia nada. Quando eu cheguei no Brasil, meu Deus, estava ouvindo falando, me dizia, meu, que isso? Será que eu vou conseguir falar? Depois eu aprendi aqui, com o aplicativo, eu fiz meu esforço sozinha. Depois, mais ou menos um mês, eu comecei a entender alguma coisa e falar alguma coisa. É uma língua que eu venho conhecer aqui no Brasil. E daí eu me esforço muito, porque eu tenho muito objetivo para morar aqui no Brasil. Primeiramente, quando eu veio aqui para o Brasil, eu dizia, os brasileiros não vão aprender a minha língua. E daí, para sobreviver aqui, tem eu que me esforço para aprender a língua portuguesa. A busca por trabalho é o que leva a maioria dos imigrantes a ir para outro país. Segundo dados do CAGED, em 2018 foram empregados formalmente no Rio Grande do Sul mais de 5 mil imigrantes. A imigração ela tem essa motivação primordial da busca por trabalho, né, e da busca por recursos econômicos, né, recursos financeiros, e esses recursos financeiros eles se traduzem em remessas, né, para os seus países de origem, para sustentar suas famílias, para auxiliar, né,
no sustento das famílias nas suas regiões de origem. E foi o trabalho que trouxe Babu até o Brasil em 2010. Ele é costureiro e viu aqui uma oportunidade para exercer a sua profissão. Quando que eu veio para Erechim, meus primeiros meses eu trabalhei com obra, mas acho que foi uns 20 dias, eu acho que mais ou menos. Porque também naquela época também não conhecia a cidade, não conhecia onde que tem fábrica de costura, não sabia também como é que... E daí fiquei lá 20 e pouco, daí depois quando que consegui costura, larguei isso até hoje. Babu trabalhou como costureiro em alguns ateliês até ter a oportunidade de abrir o seu próprio negócio em 2013. Próprio esse espaço, quando que eu trabalhava nas costuras, depois que eu decidi que eu posso ter meu próprio. Daí depois que eu fiz, eu comprei uma máquina pequenininha, comprei, botei na minha casa. Naquela época eu trabalhava lá de noite, às vezes tem minhas vizinhas que estavam do lado, depois eu costura, tal coisa, daí eles mandavam fazer alguma reforma, tal coisa, daí aquela maquininha pequenininha, daí eu, fim de semana ou da noite, às vezes fazia pouca coisa, daí eu trabalhava da costura para fora, daí em casa eu fazia alguma coisa. Depois que eu decidi daí abrir uma ateliê pequena. Com o aumento de clientes, Babu precisou encontrar um espaço maior para as costuras. Adquiriu mais máquinas e passou a se dedicar inteiramente ao ateliê. Ele também formou família e fala com orgulho de seus filhos. Nós conhecemos assim, para amizade, daí essa amizade veio, o relacionamento foi, daí até nós se conhecemos para se apaixonar, daí nós temos filhos, 2 gêmeos, são um casal. Adama e Awa, são bem lindas. Tem foto deles ali na frente e lá em cima também, né? E agora tu pretende ficar aqui no Brasil ou tu gostaria de voltar para tua cidade? Não, por enquanto estou aqui. Já tenho a minha família ali, lá no meu país. Às vezes, depende quando que dá, daí ia lá visitar os meus parentes que eu tenho lá. E na próxima reportagem você vai saber sobre a educação. Vamos te mostrar quem veio para estudar aqui no Brasil.